Boa noite. Agora sim, estamos ao vivo. A gente está começando aí mais um Linka Live, aproveitando para explicar um pouquinho do que é esse braço do Linka. Bom, primeiro o Linka ele é a escola da agência Create Code, né? É o nosso projeto de educação corporativa. É, e o fundamental do Linka é compartilhar conteúdo e fazer com que a gente contribua de alguma forma no desenvolvimento humano e profissional de cada colaborador da agência Create Code. E aí surgiu o Linka Live, né? No meio dessa pandemia toda, a gente teve uma quantidade bem grande de lives e a gente planejou bem para poder começar esse vídeo, para começar esse braço do Linka. Principalmente para a gente não pegar muito a carona das lives, né? E aí a gente também não ficar competindo com tantas lives boas que a gente viu por aí. Hoje a gente vai conversar com um cara que eu tenho muita admiração também, me foi apresentado pelo meu irmão, que é o Arthur Igreja. Conheci ele inclusive no Rock in Rio Academy, que ele inclusive escreveu, foi um dos autores do livro do Rock in Rio. O Arthur já chegou aí. Para quem não conhece o Arthur, é difícil, mas para quem não conhece o Arthur é palestrante, já fez mais de 150 palestras, inclusive internacionais. É autor do livro esse aqui, todo marcado, inclusive meu, Conveniência é o nome do negócio. É um livro que assim, já fazia muito sentido e continuou fazendo mais sentido ainda depois da pandemia. Então, passou a ser muito importante você pensar em conveniência para você repensar, inclusive, o seu negócio. Não digo nem simplesmente fazer uma inovação, trabalhar com inovação, que é o que as startups mais fazem, mas para você repensar o seu negócio no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, repensar processo, enfim, é muito útil, né? Foi até curioso que quando eu terminei de ler o livro, eu li antes da pandemia, e eu conversando com uma amiga, né, a Bianca Buzin, acho que alguns aqui conhecem, ela é CEO da cervejaria Noi, aqui da região, né? E eu indiquei o livro para ela. E aí ela já estava repensando o negócio e como ela ia fazer para poder inovar, e ela comprou o livro e leu e viu também, assim como eu, que fez todo sentido. Então eu acho que o papo hoje aqui vai fazer muito sentido para vocês também. Tenho quase certeza disso. O Arthur já chegou aqui, eu vou chamar ele para a gente já começar esse bate-papo, para a gente não perder muito e ganhar tempo com o Arthur aqui online junto comigo. A gente vai falar muito principalmente sobre conveniência, mas o quanto isso interfere no negócio como um todo. Arthur, cara, muito obrigado mesmo pelo teu tempo, pela tua participação no Linka. Para a gente está sendo vai ser muito proveitoso, certamente. Desde que a gente conversou e desde que eu li teu livro, parece que um novo horizonte se formou na minha frente. Então, Caramba! você é o tipo do cara que a gente ouve, a gente conversa, a gente lê a respeito, né? E começa a pensar nas pessoas que a gente gostaria de que te ouvisse também, e começa a indicar também, como eu fiz com o teu livro. Então, cara, obrigado pelo teu tempo aí. Pô, Enfim, muito legal. é, Muito legal, Marcos. Tô animadaço pelo papo aí. Obrigado pelo convite e vamos nessa. Obrigado aí pelo. Eu tava participando desde da tua abertura aí. Pô, muito feliz em ouvir o que você tava apresentando. pô, obrigado. Vamos nessa. Cara, primeiro assim, o livro ele fez muito sentido para mim, né? Inclusive, como eu te falei, foi a indicação do meu irmão, né? Ele falou, cara, você precisa ler o livro do Arthur, você precisa ler o livro do Arthur. E aí, assim, eu estava lendo alguns outros livros antes, e aí eu fui a Curitiba, inclusive, para visitá-lo, e aí a gente estava no shopping, quando ainda podia ir, né? Sem muitos problemas. E aí eu aproveitei, comprei o livro na livraria e li no avião voltando de novo, né, para casa. E aí, pô, marquei ele todo. O livro é todo marcado.
por conta dos insights que ele gerou. E aí, uma série de coisas que já tinham acontecido comigo, eles passaram a fazer sentido. Então, assim, vou te dar um exemplo. Você cita no livro, inclusive, o James Delivery, né? Que não é simplesmente uma questão de delivery. Os caras, eles tiveram uma ideia de não simplesmente entregar uma refeição, né? Mas sim entregar um ingrediente que estaria faltando na refeição, que é uma coisa muito pertinente. Você está fazendo, às vezes, churrasco e você esqueceu o carvão. Então, assim, uma série de coisas extremamente convenientes, mas que a gente não pensa muito em relação a isso, né? Eu estava assistindo um filme, antes de ler o teu livro, que é um filme sobre piratas da Somália, né? E é um filme baseado num livro. E quando eu acabei de ver o filme, eu peguei o celular e fui pesquisar o livro no Google, surgiu o link da Amazon, e em 3 cliques, em praticamente 15 segundos, eu comprei o livro. 15 segundos eu comprei o livro. Eu tinha acabado de comprar e eu falei assim, caraca, será que eu comprei o livro mesmo? Porque foi tão rápido que eu falei assim, pô, não é possível que isso seja assim, que isso esteja assim, essa experiência do usuário seja tão rápida assim. E eu tinha realmente conseguido comprar com 3 cliques, né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouco de algumas experiências que passam a fazer sentido nesse meio que a gente segue esse termo, e eu passei a usar muito por conta do teu livro, que é a conveniência do negócio, né? Pô, maravilha. Eu acho que tem 3 fatores envolvidos aí. Quando você fala do James, eles sacaram que, primeiro, quando você olha o mercado, então, por exemplo, eles olharam a questão do delivery, mas é interessantíssimo escutá-los, e aí tem uma coisa bacana de estar perto de startup. Eu fui investidor do primeiro grupo de investidores do James, depois eles foram comprados pelo GPA, pelo Grupo Pão de Açúcar. Depois eu vou contar um pouco o que aconteceu com eles na pandemia. Mas o legal de conversar com gente tão inteligente como é o pessoal do James é que eles tiveram a percepção que era o seguinte, a questão não foi... Eles tiveram a história dos ingredientes, porque eles falaram o seguinte, caramba, tem delivery da coisa toda pronta, que é um prato feito. Mas e se faltar, né, como você falou, a questão do carvão? Então, quer dizer, tinha uma questão de fragmentar uma coisa que já era entregue. Mas a coisa mais genial que eu escutei deles é que eles falaram o seguinte, que eles fizeram um levantamento e menos de 20% dos restaurantes naquela época tinham delivery, o que está escancarado agora por causa da pandemia. Então, qual que era o restaurante que tinha delivery? Era aquele que achava o seguinte, para ter delivery, eu tenho que ser grande o suficiente, eu tenho que gerenciar a equipe dos caras que andam de moto, tá entendendo? Então o restaurante falava o seguinte, delivery é um negócio legal, mas não é tão legal assim. Então, e eles olharam, a perspectiva que eles olharam foi o seguinte, caraca, tem 80% dos restaurantes que não fazem entrega porque não tem o porte para fazer isso, não tem a equipe própria. Então eles falaram, eu vou entregar para o cara que pede a comida o restaurante preferido dele, porque muitas vezes o cara queria pedir, mas não pede porque aquele restaurante não tem delivery, e eu vou entregar para o restaurante um entregador, não vou entregar uma equipe de moto, tá entendendo? Então isso eu achei absolutamente genial, e é o que a gente viu acontecer na pandemia. A outra coisa, eles entenderam, e aí vai muito em linha com a história do Rappi e tudo mais, eles já tinham visto isso acontecer em outros lugares do mundo, que é a história do super aplicativo. Quer dizer, por que delivery tem que estar tão associado à comida, né? E eles olharam essa oportunidade em farmácia, olharam num sem fim papelaria, um sem fim de categorias. E aí, só para fechar, o que eu acho que é interessante do caso James, por isso que eu fiz questão de colocar no livro, é que, na verdade, delivery pouco tem a ver com entrega, tem a ver com uma mudança vetorial. A maior parte das empresas é profundamente preguiçosa em esperar o cliente ir até ela. Então, é uma mudança vetorial do tipo, eu vou encontrar jeitos de ir até você. Eu vou dar um jeito de poupar o teu deslocamento. Eu acho que é essa coisa. Bom, resultado, James. Quando a gente investiu neles, eles eram 13 pessoas. Antes da pandemia, eles eram 300 pessoas. Em menos de 2 meses, eles estavam com mais de 800 colaboradores. Então, o James ele quadruplicou de tamanho. Está caminhando aí para 1.000 pessoas. É uma história, toda essa jornada que eu estou falando é uma história de menos de 2 anos. E do meu lado, essa história da conveniência, cara, começou a bater pelo tanto que o meu tempo foi ficando escasso ao longo do tempo e pelo tanto que eu sou chato. Então eu sou insuportavelmente chato com qualquer tipo de burocracia. O negócio que você estava falando da Amazon, cara, eu admiro essas empresas que conseguem chegar mais perto dos nossos impulsos, sabe? Por exemplo, cara, eu tenho fotos assim que são, quando o pessoal, tem gente que pergunta pra mim, tem amigos meus que falam o seguinte,
pô, mas eu vi o teu carrinho da Amazon, você é consumista. Eu sou doente, eu sou outra coisa. Assumido, absolutamente consciente. Então a empresa que vem para mim e fala assim, eu te ajudo nesse teu ponto fraco. Eu falo, eu te amo. Então, pô, eu tenho umas fotos ridículas, assim, sabe, de carrinho da Amazon, entrega cobrindo a minha cabeça, umas coisas patéticas. Mas os caras são bons nisso, então, o que eu quero dizer? Eu sou muito chato. Se a empresa começa a complicar, eu falo o seguinte, cara, vou achar quem me atenda. Então, somando essas coisas, a história da conveniência foi ficando meio escandalosa, assim, foi o somatório de comparar, e essa coisa que você vê, por exemplo, cara, o americano em geral é assim, sabe? Você vai entrar numa loja americana, o cara já entra assim com o tempo contado. E aqui nós somos muito lenientes, sabe? Sabe, eu lembro que eu estava assim, convivendo com essa história da compra de um clique da Amazon nos Estados Unidos, e eu lembro que eu cheguei no Rio de Janeiro, tentei comprar um pão de queijo embaixo da FGV, ali em Botafogo, e eu não conseguia. As pessoas, elas estavam, os atendentes conversando entre elas, e eu lembro a frase que eu usei foi a seguinte, eu falei, olha, eu peço desculpa, mas eu só queria gastar dinheiro. Eu não quero interromper muito o papo de vocês. Então é isso. Às vezes é difícil consumir pra caramba, né, cara? Você tenta consumir, você quer consumir, mas não consegue. Tem um outro ponto que você fala no livro, mas assim, ainda sobre a conveniência, tem um ponto também, eu acabei de me lembrar até, eu assisti uma palestra do head de marketing da Z-Dog, e como que eles trabalhavam o CRM, né? Então, assim, eles tinham um produto que não vendia nada, que era capa de chuva para cachorro, né? E aí, no meio da palestra, ele pergunta assim, quem aí passeia na chuva com o cachorro? Porque é a primeira coisa que ele precisa saber, né? Assim, quem passeia na chuva com o cachorro? E aí uma minoria levantou. E aí ele falou, então, a gente só comunica a capa de chuva para cachorro para quem passeia com o cachorro. Então, vocês que não passeiam na chuva com o cachorro, vocês nunca viram esse produto. E pra gente não faz sentido nem você ver. Porque é tão focado, ele acaba até nichando tanto dentro do CRM dele, que ele consegue fazer uma venda que não acontecia, simplesmente não acontecia. Né? É a parte que você passa pelo entendimento do que o teu cliente está procurando, do que o teu cliente quer. E imagina a dificuldade desse cliente que passeiam na chuva com o cachorro, que é uma minoria, de encontrar uma capa de chuva, né? Então, assim, ele segmentando, e se você for analisar a grosso modo, ele está diminuindo a quantidade de pessoas que ele vai comunicar, mas ele está sendo tão assertivo, a conversão vai ser tão maior do que se ele fizesse com todos, que faz total sentido fazer isso, né? Não, a história da conveniência é reconhecer que não existe coisa mais preconceituosa, não existe coisa mais torta para uma empresa do que ela atender todo mundo igual. Atender todo mundo igual que é preconceituoso. Então eu estou falando isso que, por exemplo, um clique eu acho fantástico. Porque eu sou neurótico, porque eu sou, em alguma medida, tecnológico, mas eu falo também do outro ponto que está lá no livro, né, do tipo, a pessoa odeia a tecnologia, sei lá, ela é sei lá, de uma família Amish lá dos Estados Unidos, vive sem eletricidade, é contra um bocado de coisas, cara, ela tá certa também como consumidor, entendeu? Então, se ela quiser conversar com alguém durante horas para comprar a capa do cachorro, ela também tá certa. Mas a coisa mais grosseira que a gente faz é, primeiro, ter uma postura passiva do ponto de vista, vou abrir uma loja bonitona e esperar o cliente vir até aqui. Isso é uma postura de uma soberba que não pertence mais à realidade que a gente vive. E a segunda coisa é que quando você trata todo mundo igual, você tenta nivelar, e é um mundo muito da década de 60, que nem fala, é muito Madison Avenue, de você vender uma imagem e falar o seguinte, essa daqui é a família média feliz americana, então compra esse forno, e só tem esse modelo. Esse tempo passou, né? Então, quer dizer, uma pessoa vai querer forno, a outra não, a outra vai querer fogo, a outra vai querer comer tudo frio, sei lá. Mas então é importante isso que você está falando da pessoa, para alguns vai ser risível, né? Do tipo, pô, mas quem que passeia com o cachorro na chuva? Para outra pessoa vai fazer super sentido, e os dois estão absolutamente certos. E no livro você fala muito sobre recorrência, da importância de recorrência. Eu não vejo isso muito ainda numa grande maioria das empresas, seja lá se ela trabalha com produto ou serviço. Eu ainda não enxergo isso como
como algo que as pessoas estão se atentando. Eu acho que está demorando, é um movimento que está demorado. As pessoas ainda não enxergam isso. Né? E assim, como eu tenho uma agência de marketing, então eu atendo muito cliente que poderia estar pensando em recorrência, mas o cara fica o tempo inteiro dependendo da venda acontecer. Quer dizer, esse cara não pode nem ficar doente, porque se ele ficar doente, quebra o negócio em 30 dias. Então, assim, as pessoas eu acho que não entendem muito essa relação da recorrência para o negócio e para uma saúde até financeira do negócio em questão de médio e longo prazo, né? Mas você tem toda razão, só que eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que faltou colocar no livro, então, sei lá, coloco no próximo, mas é uma das coisas que eu vou comentar aqui. Uma coisa que faltou explicar no livro, porque talvez tenha uma coisa que eu só tenha me dado conta depois, que eu tenha pensado um pouco mais a respeito disso, e tem tudo a ver com o teu negócio. Eu acho que você está absolutamente certo. Eu acho que recorrência poderia ser usada em muito mais coisas e, especialmente, a gente comete um erro muito raso de achar que, tá bom, mas fazer recorrência com a Netflix é fácil, né? Por exemplo, esses dias eu dei uma olhada, por curiosidade, quantas mensalidades eu já paguei de Netflix, e foram 74. Então, quer dizer, eu já fui cliente da Netflix 74 vezes, né? Desde 2013. E aí, quando você pensa nisso, eu acho que primeiro tem que tirar essa camada rasa, do tipo, só dá pra fazer isso com música, só dá pra fazer isso com vídeo porque isso é fácil. Não, é fácil porque alguém já fez e daí a gente entende, a gente conecta os pontos de frente para trás, né? Mas para uma infinidade de produtos aborrecidos ou que as pessoas não têm domínio, tem um espaço gigantesco. Então por que eu estou falando produtos que as pessoas não têm domínio? Por exemplo, por que tem tanto clube de assinatura de vinho no Brasil? Primeiro porque, sei lá, um clube de assinatura de suco ia ser chato, de vinho é mais legal, mas além disso, as pessoas na média não têm um domínio tão grande de vinho. Então, por exemplo, vem um clube de assinatura e fala, eu vou te entregar vinhos bons sem você gastar uma fortuna. Pô, para a pessoa ela fala, legal, eu vou poder pousar de sommelier quando alguém vir aqui em casa, não vou gastar tanto dinheiro e o negócio vai chegar de redondinho. Então, assim, quer dizer, coisa que a pessoa não entende, tem um espaço gigante para ela receber. A segunda coisa, produtos enfadonhos. É que nem eu falo, a pessoa ir comprar, sei lá, uma bolsa, um carro, não importa, é a tal da compra que traz muito prazer. Agora, por exemplo, quando eu me dou conta que acabou o saco de lixo aqui em casa, não é exatamente uma emoção do consumo, sabe? Ir até o supermercado e comprar saco de lixo. Então, aí tem tudo a ver com James, quer dizer, que se for um preço razoável, tem tudo a ver com o Zé Delivery do pessoal da Ambev, né, que cobra um preço razoável para te trazer uma coisa que senão você vai ter que pegar o carro para comprar, sei lá, Guaraná, entendeu? Uma coisa que não agrega na tua vida. Então, eu acho que tem um espaço colossal. Só que a outra coisa que eu acho que tem tudo a ver com a agência e tudo mais, tem outras formas de recorrência, e até aí eu vi pouca gente falando. A gente acha que recorrência igual a assinatura. Não cometa esse erro. Recorrência é um estímulo a mecanismos para que o teu consumidor, uma vez que ele esteja satisfeito e com um laço de confiança estabelecido, ele volte sem que você tenha que fazer um gigante esforço comercial como foi da primeira vez. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, a coisa que eu mais faço que é palestra. No começo, eu comecei a receber muita demanda de palestra e eu caí assim, eu comecei a passar por essa neura do tipo, caraca, estão me chamando para dar palestra pra caramba e tal, tô ganhando uma grana com isso, mas não é recorrente. E todo mundo tá falando que tem que ser recorrência e tem que ser assinatura, e meu Deus, então quer dizer, eu tô fazendo algo errado, né? E eu ia dormir com aquela história assim, cara, tá errado, mas aparentemente tá certo, entendeu? E aí que eu comecei a me dar conta que você decompõe isso em outros fatores, que recorrência não é assinatura. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? O que é recorrência? Recorrência, existe, por exemplo, depósito de fama, depósito de imagem. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um certo público, ele tem o quê? Ele tem uma recorrência de memória. Então, exemplificando no meu caso, nesse ano, por exemplo, teve uma indústria farmacêutica que por alguma razão eles chegaram aos meus vídeos no YouTube, os caras me chamaram para fazer um evento, eu estou indo para o quarto evento com eles. Traduzindo, quantas aspas, vendas eu fiz para eles? Uma. Quantos negócios isso me gerou? 4. Traduzindo, são negócios recorrentes nessa indústria farmacêutica, mas eles não são assinantes do Arthur Igreja, entendeu? Além disso, por exemplo, se eu vou lá e faço uma palestra
foi essa quebra que eu comecei a ter. No passado eu tive uma consultoria. E aí, por que eu comecei a me apaixonar pela palestra? Porque na consultoria eu poderia deixar meu sangue lá, deixar minha vida naquela empresa. Eu percebi que de cada consultoria, aquele empresário, na melhor das hipóteses, ia me trazer mais 1 ou 2 negócios. A partir da hora que eu faço uma palestra, eu tenho 300 ou 400 pessoas me assistindo, e se eu fizer um trabalho minimamente decente, eu tenho ali 300 ou 400 possíveis influenciadores para outros tomadores de decisão e outros contratantes. Então, traduzindo, você vai criando uma espiral de recorrência de lembrança quando alguém está numa sala de reunião e fala, precisamos contratar alguém para dar uma palestra. Quer dizer, se eu estiver ali no top 3 dos primeiros nomes lembrados, eu tenho o quê? Eu tenho um recall de um trabalho que eu fiz no passado. Então, eu estou falando isso porque eu comecei a conhecer um bocado de gente que numa análise rasa, você fala o seguinte, mas aí eu comecei a ver algumas dessas pessoas com negócios absolutamente recorrentes, com fluxos de caixa estáveis no tempo. Eu falei, mas como é que essa pessoa tem fluxos de caixa estáveis no tempo se ela não tem assinatura? Pois é, mas ela é lembrada. O trabalho dela, o depósito de trabalho passado, vende ela todo santo mês. Então é uma contradição que é interessante. A gente não pode confundir recorrência com assinatura. Eu não sei se eu vou falar uma besteira. No teu livro tem um... Eu tentei procurar aqui e não achei agora. Mas tem um funil no teu livro. Sim. E que eu acho que talvez seja isso que você está falando, né? Muitas empresas param na venda. Ou seja, conseguir a venda, beleza, o cliente entrou, tchau. Ou seja, o que você está dizendo é que não só um pós-venda, mas o serviço em si que você está prestando, ele precisa fazer sentido para que haja uma nova compra. Então, se você deu 5 palestras para a mesma empresa, é porque o que foi entregue continua fazendo sentido e você está renovando isso. Né? Ou seja, exato. É o que você falou, não é uma assinatura, é uma recompra. Na verdade, é uma recompra do que você tem. Exatamente, mas aí tem um ponto muito importante que então, recorrência, por exemplo, recorrência, mais uma vez, a geração... são vários fluxos de caixa provenientes da mesma fonte. Por que isso é extremamente saudável para qualquer negócio? Pode ser uma pessoa, pode ser um personagem, pode ser uma empresa. É extremamente saudável porque a cada nova compra você está dividindo o custo de aquisição por 2. Então, quer dizer, eu tive que fazer um investimento em marketing, em conteúdo, seja lá o que for o drive de compra para o produto ou serviço que você tenha, mas se ela comprou 2 vezes, aquele esforço foi dividido por 2, né? Então, quer dizer, você conseguiu dobrar a relação receita versus todos os custos que você teve de comércio e marketing. Agora, com relação a isso, tem essa segunda componente que você trouxe, que é o frescor do que você está entregando, que aí sim a gente tem muito a aprender com os clubes de assinatura. Por exemplo, se o clube de assinatura todo mês me mandar o mesmo vinho, o que vai acontecer? Provavelmente eu vou, no segundo mês, deixar de assinar e eu vou procurar em algum comparador de preço qual é o menor preço que eu vou conseguir aquele vinho. Por quê? Porque o novelty, né, quer dizer, a novidade a respeito daquilo já morreu. O mesmo acontece. Então, quer dizer, e eles conseguem amarrar isso muito bem. Por exemplo, um dos drives que eles usam nos clubes de vinho, eles mandam a revista, e na revista do mês fala daquele que será entregue no próximo. Olha que gatilho genial. Quer dizer, eu não recebo a história do vinho do que chegou, mas do próximo. Por quê? Porque me leva a não cancelar. Então aí eu vou mitigando o churn, um bocado de coisa. Se você assinasse, por exemplo, Netflix, e todo mês tivesse os mesmos filmes e documentários, você faria uma conta do tipo, em quanto tempo eu consigo assinar isso aqui para cancelar rápido? A partir da hora que a pessoa vai recebendo novidade, ela fala, cara, quer saber, vale a pena ficar. Então, essa é uma preocupação, por exemplo, no meu caso. Qual que é a minha preocupação para ter um vinho novo? É ter que estar entregando conteúdo novo o tempo inteiro. A partir da hora que eu deixar de fazer isso, morreu meu negócio. Então, essa história que você estava falando, da excelência não só da entrega, mas, por exemplo, você conseguir ter 5 conteúdos novos dentro do mesmo cliente e ele continuar se surpreendendo, envolve, por exemplo, uma das coisas que eu tenho controle de versionamento. Assim como uma empresa de software tem controle de versionamento de software, eu tenho controle de versionamento de todas as minhas palestras. Então, por exemplo, eu vou falar com um cliente, eu nunca uso os exemplos que eu já usei em eventos passados. Eu tenho todos eles arquivados. Eu tenho lá, por exemplo, hashtag tal cliente, tal data, tal cidade. E eu vasculho tudo aquilo lá para poder construir um conteúdo inédito. Então, são esses pequenos cuidados que têm a ver com recorrência.
Você estava falando da Amazon, né? E como a Amazon vende tudo, na verdade a Amazon é quase tudo, até pilha tem Amazon. É tão conveniente a Amazon para compra, para quem vai comprar alguma coisa, é tão conveniente para a jornada do usuário, que eu tenho como hábito procurar antes na Amazon, seja lá o que for. Claro, claro, claro. Nos Estados Unidos eles viraram, tanto que tem pesquisa interessante pra caramba sobre isso. O consumidor médio nos Estados Unidos, 85% deles fazem isso. Nos Estados Unidos, eles têm muito menos essa figura que a gente usa no Brasil do comparador de preço. Então, claro, eles usam lá mais o histórico de preço, o trends de preço e os threshold, né? Então, colocar um alerta quando, por exemplo, tal produto chegar em tal preço. Mas a Amazon, ao longo do tempo, ela conseguiu ocupar o espaço do comparador de preço, porque tamanha é a conveniência e a pessoa acredita tanto no algoritmo deles que o consumidor acredita que a Amazon fatalmente será o menor preço. Então, 85% dos consumidores americanos se comportam exatamente igual a você. Você tem ideia do market share da Amazon? Cara, dentro de cada dólar gasto no online, então, porque são duas métricas diferentes, né? Uma coisa é o varejo como um todo, né? Que o online cresceu para números absurdos durante a pandemia, mas a cada dólar gasto, se eu não estou enganado, a Amazon chega a beirar 60%. O que é uma coisa incrível, né? O que eu quero dizer, se você pegar qual que é o share de cada dólar no mundo gasto em e-commerce, os Estados Unidos são gigantescos. E dentro desse gigante, dentro desse $1, dentro do território americano, a Amazon está acima de 60%. Caraca. Assim, até tem algumas coisas surgiram, e eu vejo que você tem postado no LinkedIn, inclusive, algumas empresas que estão obtendo um resultado muito bom durante a pandemia e já para um pós-pandemia, né? Qual é a tua ideia? Tentar mostrar um pouco para um público que tem focado talvez em justificar a pandemia por conta dos insucessos? Ah, com certeza, com certeza. Se tem coisa. Enfim, cara, o que está acontecendo é o que sempre acontece, só que a bagunça dessa vez é maior. Então eu costumo brincar que, por exemplo, a pandemia ela é um combo, sabe? Então ela é um combo de muitas crises combinadas, porque, por exemplo, o fato de você ter algum grau de desabastecimento, foi o que aconteceu na greve dos caminhoneiros em abril de 17. O fato de você ter crise econômica, o Brasil é craque nisso. O fato de você ter problema cambial, o Brasil também é craque nisso, já viveu muitas dessas. Agora, viver tudo isso de forma combinada, aí que está o ineditismo. Então, se a gente fragmentasse, sabe, os impactos da pandemia, ela daria aí umas boas 4 grandes crises, né? Só que elas aconteceram tudo ao mesmo tempo. E aí o que acontece nesses momentos de reviravolta? É óbvio, eu tenho falado isso também, em algumas palestras, tenho usado a frase aí do Fernando Pessoa, né, que o Fernando Pessoa falava que o ser humano é um cadáver adiado. Se você pegar o carro e dar uma volta na cidade, cara, 70% das empresas são cadáveres adiados. Elas já não fazem sentido, só que é meio, sabe aquela conversa meio desconfortável, assim, de um casal que está numa crise desgraçada e todos os amigos já sacaram, menos o casal, que eles estão lá falando, não, mas as coisas estão bem e tal, e todos os amigos já sabem assim, então, sei lá. E aí termina o casamento, alguém fala, eu tenho um negócio para te contar, me separei, os amigos falam, então, eu já sabia, né, já estava ciente disso. Cara, tem muitos negócios que os consumidores são esses amigos que estão com esses sorrisos nervosos e amarelos, e os empresários são esse, sabe, esse casal que ainda acha que tem volta, não tem. Então, infelizmente, tem vários negócios que já não pertencem a 2020. Tem muito negócio que você passa na frente e você fala assim, cara, isso aqui já foi. Eu me lembrei disso porque no começo da pandemia eu dei algumas mentorias para empreendedores, né? E quando eu ia falar sobre fluxo de caixa e reserva então, cara... O pessoal acha que é camiseta, né? Não, isso com 15 dias de pandemia, assim, tô falando segunda quinzena de março. Já com o cara já assim, ó, desesperado, vamos fechar e tal. Eu falei, mas peraí, tem 15 dias de pandemia, você não tem absolutamente nenhuma reserva. Então, assim, eu vi isso muito.
E aí eu escutei um podcast seu, que eu não vou me lembrar exatamente do percentual, mas num podcast seu você estava dando mais ou menos um percentual de empresas de pequeno porte, né? Pequenas e médias empresas, eu acho, que tinham reserva para se manter, acho que minimamente por 3 meses. Não foi? Aham. Não, o percentual porque eu imagino que você falando, eu fiz a brincadeira e achei que você estava fazendo propaganda para a ex-empresa do Gustavo, do seu irmão. Mas você falou assim, pô, chegar na reunião e pedir se o pessoal tem reserva, eles devem achar que é com a camiseta, né? Aliás, só mandar feliz dia do contador, aí eu tô vendo que alguém de contabilidade está acessando a nossa live, aí, então só mandar os parabéns, aí hoje é dia do contador. Mas a respeito disso, cara, não me surpreende, o percentual eu também não lembro agora, esse podcast eu gravei logo na metade de abril, se eu não estou enganado, é o episódio 4 do podcast. Mas o que acontece, se eu não estou enganado, final de 28 de abril, alguma coisa do tipo, mas enfim. O percentual é absolutamente risível, mas de outro lado... Acho que era 12%, acho que era alguma coisa assim. Mas o percentual é risível. Mas o curioso é que é o seguinte, não me surpreende, porque bate com os 11% de pessoas na pessoa física que não tem absolutamente nenhuma reserva no Brasil. Então, perceba que é parecido, entendeu? E quem cria as empresas? Também são brasileiros. Então, quer dizer, não são pessoas que passam por um portal, né? Então, se na pessoa física a pessoa tem pouquíssima disciplina e não tem gestão de caixa, é razoável supor que quando ela abre um negócio o comportamento não vai ser tão distinto, né? Então, eu acho que, enfim, não me surpreende. Não me surpreende. Arthur, o que exatamente, e aí uma outra citação sua do livro, mas o que exatamente a cultura da empresa interfere nela ser criativa para gerar experiências incríveis para os clientes? Cara, muito, muito, mas eu te confesso que é um dos temas. Eu escrevi um pedaço de capítulo a respeito disso, né? Falando de algumas empresas aí que me chamam a atenção, como é o caso da Pormad, enfim, de algumas outras empresas. Mas eu vou te falar que esse é um dos temas que eu tenho mais. Eu tenho interesse, mas eu tenho medo, sendo bem sincero, porque eu acho que é um terreno extremamente pantanoso, extremamente pantanoso. Eu vejo, sendo bem sincero, eu vejo muita besteira sendo falada a respeito disso, sabe? Então, eu vou também antecipar alguns passos aqui. Por exemplo, o livro que eu vou colocar no YouTube essa semana, eu estou terminando agora o livro do Reed Hastings, né? O cara da Netflix, né? Que esse livro foi esperado por muito tempo, tá? Eu tô terminando ele. Cara, é mais um livro que eu vou dar um monte de porrada no meu resumo, porque esse assunto da cultura eu acho que é absolutamente fundamental. Cultura, no final do dia, são os comportamentos, os símbolos e os incentivos. Então, é a mesma coisa, sabe? É tipo se você for definir como funciona o Brasil, como funcionam os comportamentos na região sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro e tudo mais. São os artefatos, os símbolos, os comportamentos e os incentivos, aquilo que as pessoas acham que é ok ou não é ok. Então, quer dizer, são as alavancas, né, que a gente puxa. Mas eu acho que nos últimos tempos nós tivemos mais desserviço a respeito desse assunto do que boas explicações, sabe? Então, eu tiro muito sarro dessa história, né, da empresa com o tobogã, do puff que transforma o QI da pessoa, né, que a pessoa senta no puff e ela se torna um iluminado. E eu tô vendo, eu tinha bastante esperança com esse livro e eu tô vendo algumas coisas bastante contraditórias, assim. Então esse assunto da cultura, eu sou muito interessado, mas como eu falei, eu acho terreno pantanoso, assim, porque eu acho que tem muita... Por exemplo, uma das coisas que está escrito aqui, você quer ter uma boa cultura de inovação? O que nós fazemos na Netflix? Nós sempre pagamos o maior salário do nosso país. Eu leio um negócio desse e eu fico, tá, então, e aí? Começa como? Vamos lá, eu sou uma startup, tá entendendo? Achei lindo, mas assim, ele tá falando o seguinte, a gente paga os melhores salários. Tá, mas então, quer dizer, tá esquisito isso daqui. E daí vem algumas outras coisas do tipo, aqui na Netflix nós oferecemos férias infinitas e ilimitadas. Cara, desculpa, eu não consigo comprar, sabe? Não consigo comprar na integralidade. Então, e aí eles colocam, isso é fator chave para ter uma cultura de inovação. Não sei, eu acho que depende muito de contexto, depende muito de que tipo de pessoa que você tem. Então, por exemplo, eu sempre cito
que eu gosto pra caramba, e é uma das coisas que eu coloquei no livro, eu gosto pra caramba do que eu encontrei no LinkedIn, sabe, na sede dele lá deles em São Francisco. Eles reconhecem que as pessoas têm preferências diferentes. Então, por exemplo, eles têm alguns andares de escritório que são absolutamente chatos com cubículos e tem outros que, sim, é o escritório da pista de skate, da cerveja e tudo mais. Por quê? Porque tem gente que se sente bem trabalhando em cubículo e tá certo, cara. Então, deixa a pessoa trabalhando lá, ela vai ser mais feliz, vai ser mais produtiva. Agora, outra pessoa se colocar ali, ela vai apodrecer. Então, tem que colocar ela num ambiente mais descolado, com som e tudo mais. Então, eu tenho um apreço muito grande por essa história de, sim, como é que você cria os incentivos para as pessoas não se tornarem robóticas, mas do outro lado, como é que a gente não compra chavão? Como é que a gente não tenta seguir chavão? Porque um ponto fundamental, só para fechar isso, é aquela velha história do dilema do ganhador da Mega Sena. Sabe? O cara ganhou a Mega Sena e o cara estava usando meia amarela. O que as pessoas fazem no dia seguinte? Compram meia amarela. E a relação causal não existe. Então tem um monte de empresa que a gente vê o seguinte, a empresa deu certo. Mas então, nossa, a gente começa a criar o bairro da inovação na cidade e tal, sabe? Porque ali está um cluster de empresas inovadoras. Cara, talvez era onde tinha os melhores preços de aluguel no ano que elas foram fundadas. E a correlação é só essa. Então, às vezes a gente tenta encontrar causalidade onde não existe. Mas isso está muito ligado também às pessoas não entenderem o que é uma cultura da empresa e como ela se forma. Né? A gente teve um link em junho que eu conversei com a Monique Menezes sobre cultura, inclusive. E isso é uma coisa muito particular. A gente não pode ver o filme, os estagiários do Google lá, e olhar lá que tem um tobogã, e que tem videogame, tem tudo mais, e pegar o Google e transferir para dentro da minha empresa achando que isso vai ser o máximo. Né? É isso aí. E isso a gente vê, como você falou, de montão. Né? Não vamos citar nomes de empresas que a gente sabe, mas eu já recebi, por exemplo, amigos de colaboradores meus que falam, bom, pô, lá é muito maneiro, porque lá tem uma mesa de sinuca, tem não sei o que. Eu falei, tá, mas você joga sinuca na hora que você está trabalhando? Aí ele fala, não. Eu falei, então, isso não tem nada a ver com cultura, isso tem a ver com, de repente, no máximo, um happy hour que você foi fazer. Sim, na verdade, você nem sim. sequer saiu da empresa para fazer um happy hour. Então, eu acho até pior. Porque o ideal é você sair para fazer, né? Enfim. Não, e pra mim aquele episódio do Porta dos Fundos lá do estagiário tentando entregar uma planilha descreve, sabe? Aquilo pra mim descreve. E eu fico pensando, pô, imagina no meu caso, por exemplo, eu só consigo ter alguma coisa que preste pra falar se eu conseguir me concentrar muito e se eu tiver com algum grau de silêncio. Então, por exemplo, que nem hoje, eu tava desconectado em silêncio sepulcral lendo pra ler rápido, pra poder mergulhar no livro. Eu imagino se tiver um desgraçado batendo uma bola de sinuca do meu lado, cara, o taco, sabe, o taco se torna uma arma. Então, não é igual para todo mundo. Não é igual para todo mundo. Eu acho que tem que reconhecer essas coisas. E você falou um ponto muito importante, do tipo, a mesa tá ali. Cara, eu acho que é muito mais show-off, sabe? É muito mais para visitante, é muito mais para fazer entrevista, é muito mais para o candidato chegar lá e falar assim, caramba, meu Deus, olha que pessoas sorridentes, alegres, e eu vou jogar sinuca o dia inteiro, e daí no final o que vai acontecer? Então, o seu salário vai ser 70% do valor do mercado, mas é que você tem muitos benefícios. Então, aqui, você vai ganhar cerveja na sexta-feira, uma só, e na quarta-feira a gente tem massagem, mas o teu salário é uma porcaria, mas tem mesa de sinuca. Isso é muito engraçado, porque parece que as pessoas chegam na empresa e falam, beleza, eu vou fazer, então, eu como sócio, eu vou dizer como que vai ser a minha cultura, a cultura da empresa. E, na verdade, é uma coisa que é formada pelos colaboradores. Os rituais de cultura de uma empresa é formado pelos colaboradores e ele está em constante mutação, inclusive. Eu tenho um amigo que... Bom, a gente aqui na agência tem uma churrasqueira porque a gente gosta muito de fazer churrasco. Foi quase que uma combinação. Temos, sei lá, 3, 4 pessoas que praticamente comem churrasco toda semana. Falei, bom, vamos botar uma churrasqueira aqui, a gente assa um negócio rápido, almoça o churrasco e volta para trabalhar normal. E aí esse amigo teve aqui, também tem uma agência de marketing, e falou, pô, tem que ter uma churrasqueira na minha agência também, isso é sensacional. Só que só ele come churrasco na agência. Então, assim, pelo que eu sei até hoje, ele fez um churrasco. Quer dizer, ele tentou arrancar uma cultura daqui, que é um ritual que se criou aqui sem que a gente planejasse, para levar para um outro lugar. E aí, você falou agora no começo da nossa conversa que você tentou comprar um pão de queijo
em Botafogo, na Fundação Getúlio Vargas, né, lá embaixo. Quer dizer, as pessoas que estavam conversando são colaboradores que muito provavelmente não estão engajados com a empresa em que eles trabalham e muito menos satisfeitos, porque eles não conseguem nem Sem fazer dúvida. a ligação de que eles dependem dessa venda para receber salário, né? Não, exato, completamente, completamente. E esse ponto que você está trazendo, cara, aliás, adorei a ideia da churrasqueira, mas porque eu também gosto muito de churrasco. Mas enfim, essa história que você falou da particularidade foi uma das coisas que me incomodou, por exemplo, nesse livro, que eu tenho certeza que como vai fazer muito barulho, vai vender muito, daqui a 6 meses vai ter muita gente falando, mas lá na cultura da Netflix. Uma das coisas que me incomodou foi, por exemplo, teve um capítulo que ele falou o seguinte, uma coisa que você tem que fazer, as pessoas têm que tirar muitas férias e têm que contar muito sobre isso. Então as pessoas achavam que eu era um workaholic, só que o que eu comecei a fazer? Eu chamo todo mundo e eu conto que, na verdade, quando ela achou que eu estava respondendo aquele e-mail, eu estava nos Alpes. E depois eu estava fazendo caminhada na Inglaterra e não sei o quê. Então é muito importante você ver que eu estava mostrando equilíbrio de vida. Cara, você fala isso, quando você é o CEO e você, quando dá uma dor de barriga, você vai caminhar na Inglaterra, é uma coisa, mas não é para todo mundo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. E daí, lá pelas tantas, no livro, fala o seguinte, divida suas equipes entre os criativos e os operacionais. Os operacionais, você não dá nada disso. Eu falei, opa, isso daí existe na Índia há um tempo, só que o termo é casta, né? Então, calma lá, né? Cara, como é que você está vendo, Arthur? Porque o termo empreendedorismo ficou na moda, né? Até quem não é empreendedor passou a ser empreendedor. E eu li uma postagem do Facundo Guerra, se eu não me engano foi há 2 dias atrás, de quando ele estava ainda procurando um imóvel, provavelmente para algum restaurante ou bar dele, ou seja, ele queria empreender. E o cara parece que era dono de metade de São Paulo. E aí a secretária do cara, ele estava negociando o valor de aluguel, e a secretária do cara falou assim, olha, o empreendedor está viajando na Europa com a família e volta no mês que vem, e aí você poderá negociar com ele. E aí ele ficou com isso na cabeça e falou, cara, peraí, como assim? O empreendedor, dono de metade de São Paulo, está viajando, e eu que sou empreendedor? Quer dizer, quem é empreendedor, afinal de contas, nessa história toda, né? Cara, bom, é complicado, mais uma vez, eu acho, por isso que assim, a minha luta, cara, a maior parte dos conceitos estão se tornando ou gourmetizados ou memes, sabe? Estão se tornando risíveis. Então, por exemplo, uma coisa dessa é absolutamente risível, é um personagem que é um meme, sabe? Não é um ser humano. Só que alguns dias eu estava pensando sobre isso, cara, o que acontece... começa a ter um reforço, uma coisa que se retroalimenta, do tipo, imagina, e eu vou falar uma coisa que parece um absurdo, mas é o seguinte, por exemplo, vocês já pararam para pensar no número de pautas que precisam ser gerados por personagens? Então, a gente é meio bobo também, sabe, quando consome notícia e vê como é que as coisas funcionam. Então, quando a gente vê determinadas coisas como, sabe, tal empresário fez tal coisa, o Whindersson Nunes do nada ele pegou um avião e foi pro México, a Anitta se meteu em confusão não sei aonde. Cara, a gente o duro é quando a gente coloca pessoas que não são midiáticos, não são artistas e não são influencers, e nós colocamos eles num negócio chamado Instagram, Facebook, LinkedIn, seja lá o que for, e eles acham que estão na tela da emissora, tá entendendo? Então, por que eu estou falando isso? Eu consigo entender todos esses absurdos porque a vida dessas pessoas gira em torno de ter pauta. Então, por exemplo, quando o pessoal fala, nossa, a Anitta está hospedada num hotel que custa um carro por dia. Cara, ela só se hospedou lá para isso ser comunicado, para a gente bater o olho e falar... A Anitta está num hotel que custa 30 pau por dia. Ela precisa ir lá para isso aparecer na página, tá entendendo? Ela não pode ir comer pão de queijo na esquina, senão ela não tem pauta, ela deixa de aparecer. Só que muito dessas coisas risíveis, as pessoas estão comprando e copiando e falando o seguinte,
Ah, talvez seja isso que a minha empresa deveria fazer. Talvez é isso que os empreendedores façam. Não, cara, ele não é mais empreendedor. Ele é uma figura. Ele é muito mais um gerador de assessoria de imprensa. Ele é muito mais porta-voz da marca e tudo mais. Então, o que eu quero dizer, o startupeiro é aquela velha história. Lá pelas tantas, ele começa, por exemplo, o startupeiro. Nos grupos de investimento, a gente começou a falar alguns anos atrás, sabe, meio aquela história da Postini, sabe, se vende mais porque não sei o que e tal. A gente começou a olhar, todo startupeiro chegava para fazer pitch e falava assim, ah, eu estudei em Berkeley, ah, eu estudei em Stanford. E a gente ficava assim, cara, será que ele foi para Stanford e fez uma startup, ou ele foi para Stanford para poder fazer o pitch da startup? Então, no final do dia, essas coisas de cultura, empreendedorismo e toda essa papagaiada, me parece que é o contrário. Não é que a pessoa ela foi, tipo, nossa, eu preciso aprender. Então, vou fazer um curso rápido em Stanford. Lá em Stanford eu tive uma puta ideia, caraca, isso pode ser uma startup. Não, a pessoa ela fala o seguinte, não, eu vou fazer uma startup, eu vou ser que nem o cara do canal XYZ do YouTube ou do Instagram, eu vou copiar os chavões dele, eu vou fazer um plano de marketing, um business plan, eu vou fazer um pitch e aí eu tenho que ter uma história. Então, as pessoas estão comprando um storytelling que é um meme, que é uma papagaiada completa. Então, essa é a parte que me preocupa do empreendedorismo. Tem uma parte genuína? Claro que tem, mas que virou muito mais uma coisa de construção de roteiro do que construção de empresas. Ah, isso virou. Parece, né? Fica parecendo que as pessoas se prepararem para ser empreendedores ou ter uma startup, né? Enfim, o preparo parece que passa por isso que você falou, né? Storytelling, você tem que ter uma história legal. Parece que o preparo passou assim, olha, é assim que você tem que convencer no pitch. E aí o cara se baseia no pitch para fazer a startup. E, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, não tem nada a ver com isso. Existe... Aí, é que eu queria te perguntar, existe uma forma da gente preparar os nossos empreendedores? Existe uma diferença do empreendedor americano para o empreendedor brasileiro? Não, independente de cultura, assim, né? Tem uma diferença de preparo? Bom, eu acho que assim, a dica passa ali pela Elizabeth Holmes, sabe, pelo Bad Blood, por aquelas trajetórias ali, elas começam a nos dar algumas pistas a respeito disso, né, do discurso perfeito demais, da coisa que não tem falhas e tudo mais. Cara, o público em algum momento começa a sacar essas coisas, assim, sabe, daquilo que é a jornada do herói, né, a gente tá falando agora de storytelling, então é sempre... nossa, eu passei por essa dificuldade gigante, o mundo parecia que ia colapsar na minha empresa, na minha cabeça, e de repente eu encontrei uma solução e agora eu quero salvar a humanidade e depois eu vou abrir uma instituição de caridade. Então é meio isso. Cara, eu acho, eu gosto muito, sabe, desse empreendedor mais low profile, sabe? Então, um cara que eu gosto muito de conversar nas oportunidades que eu encontro ele, tipo o Alessio do Pai que Faz, sabe? São os caras que não tem nada de deslumbrado, sabe? São os caras muito mais... O cara tá mais apegado às coisas que tem que ser de fato feitas. E outra coisa que me preocupa muito, eu acho que aí é uma das coisas que me perguntaram um tempo atrás, e eu falei, olha, o que a gente tem que diagnosticar cedo é se, por exemplo, se o empreendedor não está usando a empresa como escada. Então, o que eu quero dizer com isso? Me parece que muito mais do que a história do pitch, a coisa vai mais além. A impressão que eu tenho é que muitos empreendedores, a história não é nem o pitch, no final do dia o cara quer escrever livro da palestra, sabe? Esse é o goal dele. O goal dele é lá na frente tá falando, então, porque pararará, e daí eu vendi a empresa, e daí eu tô fazendo isso, e agora eu vou ajudar o mundo. E é isso que me preocupa, sabe? Quando você separa entre o empreendedor que quer de fato fazer um negócio e ele não está preocupado com a agenda pessoal em busca de exposição, me parece que esse empreendimento tem muito mais chance de dar certo. Então, eu não tenho receita para os que dão certo, mas eu tenho um faro razoável para os que não dão certo. E os que não dão certo são os que procuram essa formulinha, é o cara que, sabe... a história tá redonda demais para ser verdade. Eu concordo muito com o que você tá dizendo. Eu acho que é muito formuleiro, né?
tem muita gente com fórmulas mágicas e que ainda muita gente acredita, né, cara? Eu costumo dizer que para quem quer empreender, tipo, se você não sabe empreender, não desce pro play, porque Ah, o bagulho é louco, né? É bem mais complexo e bem mais doloroso do que se imagina. É, e desculpa te interromper, mas só um comentário que eu acho que é uhum. importante. Eu acho que a coisa ela tá tão gourmetizada que eu vou falar uma coisa que eu acho que é uma receita importantíssima, mas parece que a gente perdeu nos últimos tempos. Então, dica: pense numa coisa extremamente extravagante chamada fluxo de caixa e empresa que dá resultado. Porque são coisas que aparentemente se tornaram extravagantes, né? Não, eu tenho que criar valor, eu tenho que fazer funding, eu tenho que não sei o quê. É normal, o negócio dá prejuízo para burro. A gente ainda não acertou o nosso modelo de negócio. Olha a Amazon, deu prejuízo 10 anos. Cara, vai por mim, você não é o Jeff Bezos, cara. Você não é. Se você fosse, você nem tava entre nós, entendeu? Você tava lá sei lá, você tava com um negócio gigantesco. Então, cuidado. Não, mas o Jeff Bezos isso. Cara, você não é ele. Na boa, desculpa te falar isso. O que sobra é trabalho duro. É acordar cedo e trabalhar duro. E pensar nessas coisas, como é que você vai pagar boleto, como é que você vai... Então, a gente tá esquecendo um pouco, a gente tá esquecendo dessas coisas enfadonhas, do tipo, uma empresa tem que dar resultado, sabe? Não, e é por isso que o livro, cara, ele faz tanto sentido. Porque, assim, não tem cabimento uma startup ser uma startup sem pensar em conveniência, né? Não cabe. O cara não tem que pensar em absolutamente mais nada, a não ser conveniente para quem ele quer atender, a não ser como que ele vai tapar aquela dor. E assim, a quantidade de gente que a gente recebe aqui querendo fazer aplicativo, não, tive uma ideia, vou fazer um aplicativo, porra, teve um que foi sensacional, que ele queria fazer um aplicativo para pessoas divorciadas com um filho. E aí o que eu respondi para essa pessoa foi, olha, basta o Tinder criar uma chavinha, se isso der certo, basta o Tinder criar uma chavinha e mudar a É um chavinha filtro! de É um solteiro passar filtro! para casado, para divorciado. Então, assim, é muita gente querendo descobrir a pólvora e esquece do que É, é conveniente até ao olhar para os próprios hábitos, eu diria, porque os é. nossos próprios hábitos já dizem muita coisa. O iFood criou uma coisa que para mim faz todo sentido para sempre, que é, por exemplo, você escolher se eu vou encontrar com o entregador ou não. Isso Exato, já podia exato. Há existir muito muito tempo. antes da pandemia, não precisava Mas estar eu na vou. pandemia. Mas eu vou mais longe, cara. Eu acho que essa história também tem a ver com um hábito um pouco. Eu te confesso que o comentário que você fez agora vai muito em linha. Tanto que assim, o livro ele é pragmático. Nesse aspecto é um livro para quem está assistindo, que é um livro aborrecido no sentido de tipo, cara, você não vai encontrar ali respostas. Eu quero fazer um negócio multibilionário que vai dominar o mundo. Eu não sei, cara, eu não falo sobre isso, entendeu? Eu falo sobre negócios que olham para o consumidor e uma frase que eu coloco no livro é o seguinte: os melhores problemas para serem resolvidos são os de sempre. São aqueles que tipo isso, entendeu? Que nem você falou, pô, mas eu não sei se eu quero deixar na portaria ou na minha casa, quer dizer, é um problema de sempre. E essa história de tentar descobrir, não, eu tenho que descobrir uma coisa que ninguém descobriu, cara, você vai ter dois problemas. Primeiro, convencer as pessoas que aquilo é um problema e depois resolver essa porcaria. Então fica quieto. Assim, achei um problema que ninguém nunca pensou, então não conta pra ninguém, guarda pra você, velho. E a coisa que eu pensei muito nessa semana, cara, é que eu acho que isso sim tem a ver com o empresário brasileiro. O empresário brasileiro e o consumidor brasileiro. O consumidor brasileiro, ele não se emputece. O consumidor brasileiro, na média, isso sim nós somos muito diferentes de americanos e tudo mais. Cara, o americano é intolerante com o serviço. Então é por isso que os serviços lá são tão convenientes. Então o que eu quero dizer? Garçonete, garçom, enfim, quem está te atendendo. A pessoa espera que sentou é 1 minuto, cara, para você ter as informações, tirar pedido e tudo mais. E o feedback é muito gritante, porque assim, tá tudo bem não dar gorjeta, mas não dá gorjeta, a pessoa vai sem dinheiro para casa. Mas ninguém vai ser, não, você não me deu gorjeta. A pessoa vai ter que perguntar, escuta, mas por que você não me deu os 15%? Então, porque eu fiquei 10 minutos esperando. E no Brasil essa relação ela não é muito esclarecida. Então o que eu quero dizer? A pessoa ela espera 15 minutos e muitas vezes não fala nada, só que também ela nunca volta lá. E o estabelecimento não mede isso.
O dono do estabelecimento, ele acha assim, a pessoa veio, comeu, pagou, foi embora, meu restaurante vai bem. Então sabe, eu acho que tem muito do brasileiro, da gente tem muita dificuldade com franqueza e confronto, então nós comemos calados e vamos embora e nunca voltamos. E o dono do restaurante também não pergunta coisa alguma, então ele não chega e fala assim, Marcos, e é isso? Fala, cara, demorou pra caramba, velho. Pô, tá bom, tá aqui, ó, tá aqui um voucher de 20%, espero você na semana seguinte e a gente vai resolver isso. Então eu acho que é isso, cara, eu acho que aí sim tem um aspecto cultural muito pesado. O que eu quero dizer? A gente não resolve os problemas sempre porque a gente nem quer saber que eles existem. Isso que você está falando, cara, a sensação que eu tenho é que falta dado. Falta as empresas, até os restaurantes, colherem dados dos seus clientes, né? Aqui na região, né? Eu moro em Niterói, aqui no Rio, né? Aqui tem um restaurante, que só tem um restaurante, Arthur, chama Seu Antônio. É um restaurante muito cobiçado. Por quê? Você chega, o restaurante só abre 11h30. Você pode chegar 11h29, tu vai ficar na rua esperando e não abre. Você senta, cara, não leva 10 minutos o teu prato. O que eu entendo disso? Cara, o cara já sabe muito facilmente, por dados, quais são os pratos que mais saem. Então, quando os clientes entram, ele já tem uma coisa já meia preparada. Claro. Até porque o restaurante não é rebuscado, é um restaurante simples e muito honesto em relação a valores. Então ele é muito cobiçado a semana inteira. Então assim, ele entrega rápido, você libera a mesa rápido, é tudo extremamente conveniente. Sabe, você pede uma água da casa, que supostamente seria inconveniente para o estabelecimento, cara, eles te trazem água, uma jarra com gelo, se você pedir com um limãozinho dentro, te servem da melhor maneira possível, sabe? Então assim, eu só tenho esse exemplo para te dar em relação Mas então, você vai lá com alguma frequência? Muito. Então, os caras têm recorrência. Porque simplesmente é conveniente. Então, assim, é um restaurante português, ele sabe que vai sair bolinho de bacalhau, então já tem muito bolinho de bacalhau mais ou menos pronto. Então, é tudo entregue muito rápido, porque ele precisa também da mesa liberada muito rápido. E aí, isso aí. Cara, é um restaurante, assim, de muitos anos. Como é que isso não é visto pelos outros, né? Cadê o dono do restaurante que não olha nem para o lado para saber como é que isso está sendo entregue, porque é tão notável aqui na região o que está sendo entregue? O fato é que eu vou falar uma coisa, no Brasil, tá vendo? Você tá dando, parece, a gente acha que está num mercado muito competitivo. A grande verdade é que não é. Aqui no Brasil, olha as coisas que você tá elogiando. Você está elogiando, a água chega na mesa, a comida não demora uma eternidade e eu consigo ser atendido. A barra é muito baixa, cara. O sarrafo é lá embaixo, É lá embaixo, e eu acho que é isso que a gente tem vergonha de falar. Arthur, acho que o nosso tempo tá estourado. Eu tô sendo notificado aqui pelo Instagram. Ele não tá gostando muito do nosso papo, não. Arthur, cara, muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado pelo livro. Obrigado pelo que você tem feito aí. Eu tenho consumido muito teu conteúdo, você tem ajudado muito para mim aqui no obrigado. negócio. Você é um cara muito relevante, o teu conteúdo é muito relevante. Então, a indicação do meu irmão foi muito pertinente. Continuarei te seguindo. Obrigado demais pelo teu tempo e acho que a galera que entrou aqui hoje também deve ter curtido, cara. Obrigadão. Valeu. Abraço para você, pro teu irmão. Gosto muito de vocês e obrigado aí pelo convite. Obrigado por todo mundo que assistiu também, né? Todo mundo que dedicou o tempo aí. Valeu. Abraço, cara. Valeu, Arthur. Obrigadão, irmão. Valeu.